Olha aí no seu, se o áudio tá ok. Tá vendo? Uma hora ia chegar esse podcast, não foi? Foi. Lembrou? Fala aí, boa noite, só para eu ver como é que tá o microfone. Se tá pegando direitinho. Tá pegando. Pode falar, Silvanildo. O meu acho que Sim. tá também. Tá bem? Esse é o dele. E é, Pronto. É, esse é o seu. Tá saindo direitinho, né? Vamos ver o dele. Pode ir, se quiser, pode ir. Ok. Deixa eu só dar um tempinho, que a gente dá um tempinho para que as pessoas possam estar chegando para que a gente dê início. Já tem 7 pessoas. Aqueles que vão chegando, sejam bem-vindos. O pessoal bate para não dar microfone aqui. Certo. Pronto. Vamos dar início. Tem água aqui, Silvanildo. Se você precisar, Beleza. só me pedir que eu lhe entrego. Boa noite a todos que estejam já na live, entrando. Mais um podcast, pronto, falei hoje com o Silvanildo, um grande amigo e irmão, que vem hoje compartilhar um pouquinho da vida dele, da história dele, mas também a gente vai falar um pouquinho também hoje sobre a saúde mental também, que hoje muitos de nós, né, tem essa curiosidade, tem sempre dúvidas, e hoje a gente está aqui também para esclarecer algumas coisas também, certo? Sejam todos bem-vindos, e já dou aqui as boas-vindas a Silvanildo. Boa noite, Silvanildo. boa noite, William. Boa noite a todos que já se encontram nos acompanhando. Obrigado pelo convite. E vamos embora, né? Gostei do nome. Pronto, falei. E vamos embora falar. Eu tenho uma certa dificuldade de falar, eu acho, mas a gente fala. Mas é como se o meu jeito de falar, de gravar vídeos. Às vezes as pessoas dizem, não, você tem que ser um pouquinho formal. Eu digo, não, a gente tem que ser nós mesmos, né? O tempo todo falar, porque é isso que as pessoas gostam. Gostam de ouvir mesmo o popular, o jeito da gente conversar. E a gente, dessa maneira que a gente fala, é que o povo entende, que o povo se aproxima mesmo, né? A gente vê o Papa Francisco, o que as pessoas mais gostavam era disso. Porque ele chegava, falava do jeito dele, brincava, quebrava aquele clima muitas vezes, né? As pessoas tinham medo de se aproximar dele. Mas o povo gosta disso mesmo, ver as pessoas no seu dia a dia, da sua forma, do seu jeito mesmo de falar. Silvanildo, quantos aninhos você tem? Eu estou com 39, estou já 39. deixando uma décadazinha aí para, segundo os especialistas mais experientes, chegar na última fase, né? Na fase dos ENTA. Eu disse que é uma fase aí que o homem começa a viver, né? Pois bem, Os 40, né? exatamente. Como dizia minha avó, enquanto a gente estiver respirando, Isso. a gente tá vivendo. está vivendo e a gente tem que estar dando graças a Deus, né? É verdade. Silvanildo, conta um pouquinho aqui para que a gente possa lhe conhecer melhor, né? Fale como é seus pais, como é o nome dos seus pais, sua família, se tem irmãos, se não tem irmãos, como é aí essa raiz, de onde vem? Pois é, eu sou filho de Maria Lindalva e Severino Teodoro, mais conhecido inclusive por aqui por Bio Teodoro, né? E assim, eu nasci em Caruaru, moro em Caruaru, mas minhas raízes estão literalmente plantadas aqui em Riacho das Almas, né? Meus avós, bem conhecidos dos mais velhos e talvez dos mais novos, mas seu Severino Ferreira do Açúcar e minha avó Zefinha, e lá da Barriguda, do sítio Barriguda, minha avó Edith e meu avô Antônio Teodoro, que realmente foram esses marcos na minha vida, onde eu tive infância, vivendo por aqui nos sítios, andando de trator, andando de cavalo às vezes, enfim. Não porque eu era cego, eu sou cego, mas eu digo, eu era uma criança cega que eu era privado dessas coisas. Pelo contrário, né? Todo mundo brincava, nunca me super protegeu, e naquilo que eu tinha a limitação, eles
né, educavam eles, meus pais, meus avós, a família. E aí eu sou o mais novo de um irmão, né? Eu tenho mais um irmão que também tem deficiência visual, Sivonaldo. E é isso, nossa história ela se dá por aqui, mais em Caruaru, que foi onde tivemos aí a parte mais escolar, profissional, né? E hoje a gente conseguiu crescer pessoal e profissional na cidade de Caruaru. A sua infância, tipo, você encontrou muita dificuldade, tipo, na escola ou não? Não porque, por ser cego de nascença, eu já ingressei na escola para aprender o sistema Braille, né? O sistema de leitura. Mas tinha, tipo assim, isso aqui em Riacho ou não? Não. Em Caruaru. Isso. Inclusive, meus pais se mudaram daqui, de Riacho, quando eu tinha 1 ano de idade, né? E aí, por não ter realmente o estudo, já que meu irmão é mais velho, 4 anos, então ele já estava na fase de estudar. E aí foi quando uma prima nossa estudava na escola Duque de Caxias, na época a única referência, a única escola de ensino Braille. E aí essa nossa prima e madrinha Ailsa, conheceu o sistema Braille e falou com meus pais. Meu pai, então, na época trabalhava com um tio lá em Caruaru, e aí a família concordou em que realmente meus pais precisavam se mudar para que a gente pudesse. Claro, desacreditados, porque como é que uma pessoa cega pode ler, né? Mas, já que existia, já que alguém realmente tinha visto e botava tanta fé, né? Então vamos encarar. E assim, foi uma lição de vida, porque meus pais aprenderam muito, né? Meus pais, como todos os pais cuidadores, mas foram onde eles perderam medos de deixar que a gente andasse sozinhos, medos de fazer realmente o que tinha de fazer como uma criança cega, mas que precisava estar inteirada na sociedade. Então, na escola não tive essa dificuldade, porque era dali que estavam surgindo realmente todo o âmbito educacional, toda a questão, de fato, de tanto no ensino da gente, enquanto criança, quanto no auxílio aos meus pais, de como lidar com a gente. Como você falou aí, dessa infância aí, foi um menino bagunceiro? Misericórdia. Aprontou muito ou não, porque a gente quer saber, né? Porque todo mundo diz, minha infância foi isso, mas e aí? Eu era tido como o traquino da história. Eu era bonzinho, eu só uma vez toquei fogo num pedaço do guarda-roupa lá de casa, assim. Por aí já basta, né? Não precisa contar mais. Não, era um menino traquino. Pronto. E essa infância, como você disse aí, foi marcada, tipo, foi um desafio para os seus pais também, né? Mas você, tipo assim, viu eles tipo reclamando, ou tudo para eles também era um desafio bom também? Não. Meus pais nunca reclamaram. Se eu disser isso, eles, dentro das limitações deles, enquanto toda e qualquer pessoa tem, né? A gente viveu limitações financeiras, a gente viveu essa coisa de desafio de criança, de adolescentes, mas eu nunca vi minha mãe reclamando. Pelo contrário, ela foi sempre uma pessoa de fé e sempre agradeceu a Deus. Meu pai era o batalhador, né? Meu pai trabalhava no sítio para trazer o sustento de casa. Depois ele precisou, numa época, até trabalhar fora do estado, mas ele sempre estava presente, né? Sempre foi aquele que, da forma dele, do jeito dele, amou a gente e cuidou, criou a gente. Quando depois voltou para casa, era quem auxiliava, levava, buscava a gente na escola. Minha mãe também, né? Fez por diversos anos isso, mas ela nunca reclamou. Minha mãe, eu até brinco porque às vezes o pessoal diz, tu nunca levou uma pisa? Eu disse, de cinturão, de mão, não, mas de boca até hoje, quando ela quer fazer o sermão de mãe, saia da frente, sente-se
Não é aqui igual aqui não, pronto, falei não, é sente-se e escute. Mas assim, é a forma educativa que ela teve, muito sincera, né? E aí a gente não viu minha mãe nem meu pai reclamando. Nem de um berço católico, família católica. Sim, família católica. Família católica. Família católica sempre. Você lembra, tipo assim, os primeiros ensinos que, tipo, ela passou? Para você sempre passa da fé, de Deus. Você lembra, assim, essa noção de qual foi os primeiros passos que sua mãe, seu pai, sua família, você teve contato, assim, com a fé? Com a fé, de criança, catecismo. De criança, minha mãe me botando para dormir cantando Mãezinha do Céu. Aí eu vou ter que respirar um pouquinho, né? Que emociona. Mas meus avós, eu sou do tempo em que, dali do sítio, eu escutava as cornetas da igreja de Riacho das Almas, tocando aquela música de Padre Zezinho, a tão boa missa de Padre Maurício, né, saudoso Padre Maurício, para você ver do quanto que meus 40 anos já tem história. Tem história. Né? E era bom, no domingo de manhã, vim para a missa com meus avós, né? E aí era minha avó, eu enquanto músico, né? Minha avó, o tão conhecido e antigo disco do Padre Zezinho, o Galileu. E seu nome era Jesus de Nazaré. Então foi isso. Era dessa forma que a gente aprendia Deus presente na vida da gente. Como ele já está entrando aí, minha gente, nessa parte, né? Porque a vida dele, assim, é uma caixinha que tudo tá ligado. Então, quando ele fala um assunto, ele já consegue entrar em muitos. É verdade. E ele é um excelente músico, né? E a gente já fez missões, né, juntos ali no Seito Areias. E ele cantando, tocando divinamente junto com o irmão dele. E ele tem uma voz, assim, belíssima. Eu amo ouvir ele cantar. E tocar também instrumento, porque, né? Às vezes eu digo assim, eu brinco com ele, né? Que ele é meu amigo, eu brinco com ele. Eu digo, às vezes você finge ser cego, não tem condição não. Porque ele faz tantas coisas que às vezes eu me deparo e dizer assim, meu Deus do céu, né? Teve um momento da minha vida que eu pensei tanta besteira, mas quando eu via pessoas como Silvanildo e muitas mais pessoas ainda, que a gente olha e diz assim, tem uma deficiência, que não tem uma deficiência, faz coisas que muitas vezes a gente que se julga não ter nenhuma deficiência, se encontra muitos problemas. Então, vendo uma pessoa dessa assim que, sabe, poderia ter parado a vida, poderia ter dito, não, eu tenho uma deficiência, eu vou ficar aqui parado, não vou estudar, não vou nada, vou depender das pessoas, não. Mas a gente vê que a história dele é muito bonita quando ele falou, os pais, a família não limitou ele, né? Que hoje é o maior problema. Hoje eu vejo, Silvanildo, uma mãe tem um diagnóstico que o filho tem TDAH, aí já começa a cuidar do filho como doente. Tudo não pode, não faça isso, não pode aquilo. Então acaba atrofiando a criança, né? Acaba fazendo aquela criança ela ter mais limitações ainda. E não, temos que ainda ir para esses grandes desafios, né? Mas ali já vendo essa música de Padre Zezinho, foi o que despertou você para a música, para querer cantar, para querer tocar? Com que idade você começou ali a tocar e se interessar assim para a música? Rapaz, eu não consigo nem lembrar, mas eu acho que em torno de 7 para 8, eu ganhei flauta, aquelas flautas de brinquedo, e eu já sabia realmente fazer um sonzinho. Eu comecei na fase do apitar nos ouvidos dos outros, mas aí eu despertei, né, os buraquinhos da flauta, o que era que eles faziam. E daí eu fui descobrindo que... O seu primeiro instrumento foi flauta? Eu nunca aprendi flauta, né? Mas porque eu ganhei exatamente, e aí foi quando eu descobri a dinâmica dela, né? Que sim, tirando um dedo e botando o outro, e enfim, fariam sons diferentes. Mas aí depois, acho que com 9, mais ou menos, eu era leitor da Biblioteca Municipal de Caruaru. E aí nós ganhamos um teclado. Foi daí que eu tive meu primeiro contato com o teclado. Foi paixão à primeira vista. Daí realmente foi quando eu descobri também que aquele monte de teclas
fariam coisas legais. E eu lembro que eu tocava só com os 2 dedos indicadores. Era uma guerra, porque eu só não é dando o dedo, mas era para mostrar que só esses 2 dedos funcionavam. Sim. E a pessoa que cuidava da biblioteca, a professora Jerusa, ela entendeu que eu tinha realmente o jeito para a música. Mas nisso aí, até antes, nesse meio, eu e meu irmão que também canta, né? A gente cantava, a gente pegava garrafas e fazia de microfone, a gente batia. Mas voltando para o teclado, então foi daí que ela começou a me dar as primeiras noções, as primeiras lições. Depois eu entrei nos projetos da Fundação de Cultura de Caruaru e migrei depois, quando daí eu fui para outras aulas particular e comecei realmente a minha vida profissional. Eu comecei muito, muito cedo. Meu aniversário de 15 anos, eu estava com um compromisso em todos os domingos estar tocando para o almoço na época, Shopping Caruaru. Na época, o shopping pequenininho, tinha uma praça de alimentação onde no meio tinha um palco. E a gente estava ali dando conta daquele... E daí para frente, a gente migrou, veio a banda, enfim. Fizemos muitos casamentos, aniversários aqui em Riacho das Almas, né, da época de Padre Luiz Antônio, e tantas famílias que a gente, junto com ele, quem casou foi ele, né, mas junto com ele fez essa festa de casamento, né, e tem história já na música, há 26 anos. Hoje toca em os forrós. Pois é, a gente já hoje tem o Trio Pé de Serra, tem a banda, a gente faz forró, tem a parte que é a parte fundamental e principal, a parte religiosa, né? Antes de tudo, a gente deve consagrar a vida a Deus e o dom que Ele me deu. E aí a gente também faz a... Aí nessa banda é você, seu irmão? Eu e meu irmão, a gente é os organizadores, né? Nós somos os organizadores. Mas a gente hoje tem uma equipe de 10 músicos e 4 ou 5 na produção de fotografia, mídia, produção de palco. Hoje a gente já consegue ter essa dinâmica. E uma curiosidade é aqui, tipo, uma letra de uma música, aí para você conseguir decorar essa letra, ou como é que você faz aí o seu repertório, como é que você organiza isso aí? Na verdade, eu sou o tecladista, né? Então, eu faço, hoje já, meu HD já está envelhecendo, e eu faço meu repertório em braille. No caso do meu irmão, o dele ainda está muito bom, então ele memoriza mesmo as músicas. Hoje, com a tecnologia, se preciso for, ele bota a música no celular e aí consegue ir ouvindo a letra da música não tocada, mas o texto, quando a gente abre com o aplicativo do celular, então ele vai ouvindo e cantando. Consegue fazer isso. Como você falou que tem essa idade aí, e eu também, assim, completei agora 34 anos, e eu vi também muitas modernidades. Tipo, eu vi o DVD aparecer, o DVD desaparecer, né? O aparelho DVD que foi uma fama muito grande, e depois, hoje, as pessoas nem ligam mais para o aparelho de DVD. Verdade. Mas, tipo assim, com a tecnologia, ajudou mais ainda a sua vida ficar mais, vamos dizer, mais fácil de resolver. Você pegou um período que não tinha tanta tecnologia assim, né? Não. Isso lhe ajudou bastante. Ajuda. Hoje a gente realmente tem a enciclopédia musical nas mãos da gente, né? A gente, para onde vai... Eu lembro que quando eu vinha realmente tocar em Riacho, enfim, eu comecei com uma bolsa de CDs. Hoje vai ter um casamento, então a gente precisa fazer um repertório mais romântico, então separa todos os CDs. Depois a gente migrou para o MP3, então eu trazia no mínimo 2 ou 3. Depois chegou o pendrive. Depois chegou o pendrive, hoje Bluetooth, né? Bluetooth. Então hoje eu trago umas músicas no bolso, né? Mas para a gente realmente aprender, hoje a gente tem as plataformas
né, que tem também, além das músicas, algumas aulas. Então, eu tenho dúvida nas notas dessa música. Peraí, deixa eu ver com quem deu uma ensinada aqui. Então, facilitou muito, muito, muito em todos os aspectos. Você não encontrou muita assim, dificuldade quando começou essa tecnologia já aparecendo, não? Ela já foi vindo já com facilidade para você? Com facilidade, sim. Com certeza. Facilidade. Uhum. Aí, Silvanildo, qual é a tua formação hoje que você tem? Você começou a estudar e disse, já pensou que queria se formar, o que queria fazer? Como foi? Qual é a tua formação hoje? O que você conseguiu hoje fazer aí nessas formações? Então, quando eu estava finalizando a escola, eu pensava em fazer realmente a faculdade de música. E aí depois eu me deparei com a realidade que na época eu achava impossível, porque a música até hoje só tem em Recife. Então eu não conseguia me imaginar morando em Recife, morando sozinho, eu com 15, 16, terminei com 18 anos, 19. Então eu não me imaginava morando sozinho, vivendo em Recife. E aí realmente foi quando comecei a trabalhar na mesma biblioteca que eu era leitor, foi o meu primeiro emprego. E aí eu comecei a ler algumas coisas em braille na época. E fui ler psicologia. E aí eu entendi que a psicologia eu iria me dar muito bem. Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir. E eu gosto da área da saúde. E aí eu realmente decidi fazer psicologia para ver como era um vestibular, para ver se eu conseguiria passar, para ter a experiência, mas não ia fazer porque não tinha condição. Fiz o vestibular, passei de cara e cheguei na faculdade para conversar com a coordenadora. Disse, olha, entre na faculdade, já que você realmente vem dessa vontade, e o resto vamos ver o que é que acontece. E aí foi Deus mais uma vez, porque aí eu entrei, eu ainda paguei acho que uns 4 ou 5 meses, e aí reta final de Enem, houve uma seleção interna, e aí eu comecei a realmente fazer pelo ProUni. Tive dificuldades, porque foi uma época em que o direito de acessibilidade não era tão realmente garantido, se assim a gente pode dizer. Então, eu repeti um ano, eu perdi realmente um ano, e o que era para terminar em 5 anos, eu terminei em 6. E quando eu estava para desistir, porque eu não conseguia ter acesso às apostilas, na época, ter um computador era uma dificuldade. Sim. Eu ainda não tinha. E aí eu repeti. E aí quando eu estava realmente para desistir, os amigos disseram, como é que a gente pode te ajudar? O que é que está faltando? Eu disse, o que está faltando seria alguém que lesse as apostilas, no mínimo, e gravasse. Aí eles combinaram, não desiste. E aí muitos me deram força. Foram vários braços direitos. E eu repeti, mas repeti feliz. Né? Feliz porque, de fato, eu consegui aprender. Eu lembro de uma lição de vida que eu tive da minha professora de farmacologia, Fabiana Nascimento, que ela me chamou para a prova, foi na época que eu estava bem reprovando, ela disse, veja, vamos fazer a avaliação juntos. Eu disse, tá certo. Ela disse, você se acha capaz de passar? Eu disse, não. Ela disse, pronto, nem eu. Porque se eu lhe passo hoje, a gente tem 2 comprometimentos. Você vai passar sem saber e para o resto da vida você vai carregar meu nome. Quando você chegar em algum lugar que for utilizar a psicofarmacologia e você não souber, alguém vai dizer quem foi que lhe ensinou. E eu estou citando o nome dela porque a gente se gosta muito, né? E aí e ela vai dizer, você vai dizer que foi a professora Fabiana Nascimento. Então, no dia que você disser, você vai dizer que usou meu nome, que foi meu aluno e que você aprendeu. Eu disse, beleza. E assim, foi realmente uma lição, porque aí sim, eu pude estudar
eu pude realmente, no ano seguinte, reviver a matéria e com a garantia de também ter estudado. E valeu a pena. Aprendi. Muito, muito. E como você disse aí, nesse longo tempo aí todo, sempre você teve pessoas que chegou sempre para te incentivar, te dar um apoio, sempre apareciam os anjos de Deus no seu caminho e te ajudava quando você muitas vezes dizia assim, não, vou desistir de tal coisa. Até o último momento, né? Até o meu TCC, né, eu fiz e de novo esbarrei em grandes dificuldades porque o material em braille era escasso. E aí meu TCC eu entreguei faltando 5 para as 10 do último dia de entrega, né? E mais um anjo surgiu, que foi quem se agarrou comigo. Ela fazia o TCC dela, né? Minha amiga Laudineide, lá de Pesqueira, fazia o TCC dela e o meu, entre aspas, né? Ela fazia o dela e produzia o dela, e eu produzia o meu, mas com a ajuda dela, né? De amigos da gente também. E aí, por fim, a gente pegou o ônibus, na época não tinha aplicativo, Uber, enfim, e bora-se embora entregar o TCC. Eu e ela conseguiu finalizar o dela e finalizou o meu e vencemos essa etapa. E aí, desde 2011 que eu estou formado, atuo em consultório hoje, atuei 10 anos no SUS, na UPAE Caruaru, e há 9 meses eu estou como um coordenador de promoção dos direitos da pessoa com deficiência de Caruaru, pela Secretaria de Ação Social. Como é esse trabalho para você assim? Esse trabalho é um desafio, né? Mas é um desafio bom, porque é uma causa também que eu faço parte dela, mas que eu gosto. É prazeroso a gente garantir o que eu não tive, né? Tentar garantir essas políticas públicas para nós. Já diz a frase que realmente cresceu muito dentre conferências da pessoa com deficiência. Nada de nós sem nós, né? Então, assim, é bom quando a gente desenvolve projetos como a gente tem lá de atividades aquáticas, judô, e vê que muitas pessoas elas têm desenvolvido no social, no cognitivo, no pessoal, e também, dentre outros, cultura, lazer e ação social no que refere-se à pessoa com deficiência. Então é gratificante, para mim é muito gratificante. No caso, você é psicólogo clínico, não é isso? Isso, sou psicólogo clínico. Nessa área, você, claro, né, recebe várias pessoas, você se depara assim, você atende pessoas que têm deficiências ou pessoas que não têm também procura, são atendidas do mesmo jeito? Na verdade, hoje no consultório, por estar bem nessa coordenação, né, eu estou bem reduzido, mas o consultório, ele me dá a ênfase de atender não apenas a pessoas com deficiência, mas a todo um público em geral. Eu só não atendo criança pelo fato de que trabalhar com criança é o lúdico, né? E aí o que a gente precisa observar também depende muito do visual. Então eu não consegui me adaptar a técnicas. Então público adulto é o que eu trabalho realmente na clínica. Quando trabalhei também na época mais realmente voltado para a clínica, na UPAE eu atendia também ao público adulto, e aí onde eu tinha realmente um público mais voltado para pessoas com deficiências era na APODEC, que eu fazia um trabalho também de atendimento clínico lá com as demandas. É a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru. Hoje eu estou mais restrito justamente porque estar nessa coordenação exige um pouco mais de tempo. Então me afastei um pouquinho da psicologia nesse aspecto. E para não deixar de tudo, estou no consultório. Sempre vem uma curiosidadezinha. Você fala aí, né, que é para ser bem fácil. Vai para um canto, vai para outro, corre para um canto, corre para outro. Mas a gente quer saber assim, quer uma aguinha? Vem aqui.
quiser, Vamos lá. enquanto eu faço a pergunta. Uhum. Tipo, você te pega onde? Porque seu irmão, eu sei que seu irmão é afoito. Seu irmão vai-se embora para dentro de Recife, bate tudo, vai num canto, vai no outro. Mas, tipo, você assim, mora sozinho atualmente, tipo, como é que faz? Você se vira sozinho em casa, vai para um lugar, pega um ônibus, pega um Uber, você se vira aí, como é esse tipo você se faz essa locomoção? Precisa de alguém ou dá para se virar algumas partes sozinho? A gente sempre tá, precisa da ajuda de alguém, né? Mas assim, lugares onde mais movimentados para atravessar, mas no geral a gente se vira só. Ônibus para ir trabalhar, ônibus para ir resolver alguma coisa sozinho no centro. Viajo também para Recife, né? Eu não morei, meu irmão ainda morou 4 anos, quando ele começou a trabalhar no atual emprego dele. Ele morou 4 anos porque iniciou trabalhando lá e depois foi que realmente transferiu para Caruaru. A banda, ela tem boa parte dos componentes lá em Recife, né? Então hoje Caruaru Recife desde 2009 é uma ponte para a gente de estar nessa ida e vinda, e é isso. Em casa eu moro com meus pais, faço algumas coisas, porque mãe é mãe, né? Mãe quer sempre estar cuidando, mas a gente também ajuda nesse aspecto sem fazer muita coisa, mas precisando realmente de morar só, precisando de dar conta de uma casa, a gente consegue tranquilo. Pessoal, eu peço que vocês vão compartilhando a live, quiser fazer alguma pergunta, deixar alguma pergunta aqui, em breve a gente também vai estar respondendo a pergunta de vocês, tá certo? E aí, Silvanildo, casado, solteiro? Solteiro. Já namorou? Já tem alguns filhos por aí por fora? Não, meninos, eles não vieram, não. Não vieram, não. Não vieram, não. Já namorei 6 anos e tô por aqui, tô quietinho na minha, tô sossegado. Eu acho que tudo é um dom, eu não sei se eu tenho o dom de casar, então eu tô aqui, pronto para o que Deus quiser na minha vida, então tô muito tranquilo quanto a isso. E aqui a gente conversa com alguém, a gente vive uns momentos legais e assim vai vivendo a vida. É aquela história, né? Vivendo a vida. Vivendo e aprendendo parar mais, exatamente. E aí tem uns meninos sobrinhos que praticamente convivem muito com a gente e é quase como filhos, né? Então, para isso, sim, graças a Deus também a gente foi bem contemplado. Sim. Os sobrinhos é como se fossem os filhos da gente, né? A gente ama, tem um carinho do mesmo jeito. Sim. Né? É muito maravilhoso ter sobrinho. Eu tenho muitos, eu sei o que é isso, quanto é bom um sobrinho, né? Pois é. Hoje você veio com um sobrinho aqui. Isso. São os primeiros filhos do meu irmão, que são gêmeos. Já estão com 19 anos. E aí eu vim com dois gêmeos, Saulo. E tem o Luiz Vinícius, de 7 anos, que está aí, fazendo a história também. Pronto, Silvanildo, agora a gente que poder entrar num algo que muitas pessoas entram na live, depois vão assistir essa live depois que ela vai ficar gravada, guardadazinha direitinho aí para as pessoas acompanhar, né? Mas hoje a gente poderia falar nisso, que aumenta, hoje mesmo na barbearia, né? Quantas pessoas chegaram e sempre alguém diz assim, olha, espera aí que eu vou tomar um remédio de ansiedade. Ah, eu tenho depressão, eu tenho isso, aquilo outro. Hoje a gente vê um número que cresce muito mais ainda, as pessoas com a saúde mental um pouco abalada, vamos dizer assim. Mas hoje a gente vê algo que era muito difícil falar, né? As pessoas tinham também uma noção, quando dizia alguém está com depressão, dizia falta de fé, né? É falta de fé, falta de Deus. E hoje, graças a Deus, isso está saindo da cabeça das pessoas, que hoje a gente está vendo que não tem nada a ver com isso, né? Grande exemplo a gente vê aí, né, padres na mídia aí famosos, homens de Deus, homens de fé, e mesmo assim estão sujeitos a uma depressão, a uma ansiedade. Nós temos outros famosos que, por ter até muito dinheiro aí, mas mesmo assim
procura até se internar, de tão grave que fica com a sua saúde mental, né? E ninguém está livre de ter uma depressão, de ter uma ansiedade. Mas hoje, como você encara, como você vê hoje, Silvanildo, assim, que é uma área, né, da psicologia, sempre a gente está deparando com isso. Como você encara isso, esse número ter também aumentado? A gente tem visto que depressão sempre teve, creio eu, mas o número que está hoje chega a ser alarmante, chega a ser preocupado, né? O que você tem a dizer sobre isso? É realmente uma situação muito delicada, né? A gente vem acompanhando mudanças importantes, né? Porque tem um psiquiatra amigo que, num dos vídeos que ele fez, ele alertava da seguinte forma: ninguém condena quem infarta. A partir do momento que sentiu um infarto, eita, corre, socorre, vamos ver se tomara que escape, enfim, corre, leva para o hospital, interna. E aquilo ali não foi porque ele quis, mas por N sequelas. Veja, vamos pensar ou sequela de sedentarismo, alimentação, ou até uma predisposição genética. Mas aonde é que a gente quer chegar? É que todas as expectativas, elas estão voltadas para a saúde, inclusive o internamento. Ah, está internado, está bem, que bom, ou enfim. Por que a gente faz essa junção? Porque por muito tempo a saúde mental era tida como frescura, pantin, e que você tem que melhorar, você precisa levantar dessa cama, porque você assim só piora. Mas ninguém pede isso quando uma pessoa está com o pé quebrado. Espera a recuperação do gesso, né? A recuperação do osso, vamos dizer assim, calcificar. E aí, para a depressão, como o próprio padre Fábio de Mello diz, a gente também adoece da mente. E o doutor já dizia, ele não adoeceu porque quis, foi também alguma consequência, seja genética, seja externa, fatores externos, sociais, estressores que comprometeram e levou a desencadear aquele quadro. E aí isso é o lado bom da história, né? Não temos os tidos antigamente como doidos também, né? Enfim, para a gente pensar o tanto quanto hoje tem melhorado isso, mas a gente se depara realmente com esse aumento, seja por uma geração que precisa às vezes de respostas imediatas, seja uma geração que está muito acelerada, né? Antigamente você ligava para mim, se eu não atendesse você dizia, está ocupado. Hoje em dia, se eu não respondo uma mensagem do WhatsApp, ele está com raiva de mim, né? Então são coisas que parece que a gente não consegue mais ter aquela facilidade de entender o outro. Antigamente, mas enfim, uma boa amizade é aquela que, se eu chego para você e digo, Williams, tu errou, velho, por isso, por isso e por isso. Você, claro, vai argumentar, mas uma boa amizade, uma amizade concretizada, é aquela que, Silvanildo tem razão, volta atrás, conversa, deixa para lá. Mas, às vezes, no tão imediatismo, perdeu a amizade, ele não foi bom amigo, enfim. A terceirização de desculpas que acabam realmente movimentando esse nível de ansiedade, acabam fazendo com que a gente se isole mais, né? E assim, esse enfraquecimento que gera, de fato, todos esses comprometimentos, onde voltamos para um imediatismo ruim, se for mal administrado, a medicação, né? E aí é bom quando a gente precisa, a gente trata, cuida, e aí depois vai vendo se precisa viver utilizando ou realmente vai diminuindo, desmamando e leva a vida como ela deve ser seguida. Mas... Sim. E assim, Silvana, como você estava aí bem dizendo, hoje
a gente vê que você chega numa casa que tem crianças, às vezes você mal escuta que aquela criança está ali, porque ela está com o celular Isso. ali jogando, e essa alteração que tem aí, esse contato que ela tem com o celular, tira muito uma coisa, que você foi falando até no começo, que andou de cavalo, que brincou e tal, que é aquelas brincadeiras que a gente tinha antigamente, de a gente estar brincando nos terreiros, como a gente diz aqui, né, na frente da casa, a gente pegava uma vara, virava um cavalinho e saía pulando com aquilo ali. Nós tínhamos aquele social de brincar de amarelinha, de pular corda, de bolinha de gude, de peão. E outros tipos de brincadeira que faz com que a criança trabalhe essa questão da mente. Porque hoje em dia você vê, tem brinquedo que brinca pela criança. Isso. Ela só vai ligar lá e o carrinho começa a fazer barulho, daqui a pouco o carrinho se levanta e a criança fica somente olhando o carrinho brincar. E a gente não, a gente tinha que fazer às vezes o próprio carrinho, né, para poder brincar, encher de pedra, de areia e puxar com a cordinha. Então tinha aquela coisa que trabalhava muito a mente. A gente brincava, mas a gente criava, né? A gente criava. A gente só brincava depois que criava. Então... E hoje o celular, a internet, ela já cria por você. Ela faz por você um trabalho. Então isso também tem enfraquecido muito também essa questão da mente, dessa interação das pessoas. Hoje você vê que tem que levar uma criança num psicólogo para que a criança possa desenvolver ali com os coleguinhos, as amizades, tudinho. E não pode falar nada com a criança porque tudo dói, tudo ela traumatiza, tudo ali é um problema que já tem que ir para o médico. E como você está falando aí do psiquiatra também, hoje o psicólogo está um pouquinho sendo aceito, as pessoas estão procurando muito, né? Eu vejo na área de terapia também, como terapeuta, que eu não tenho vagas, mas eu não tenho vagas. Graças a Deus, entre aspas, vagas, né? Graças a Deus pela uma parte, mas eu não tenho vaga porque a demanda é grande. É grande. Isso. Mas a gente fica olhando assim ao mesmo tempo que se falar em tomar remédio psiquiátrico, eu não estou doido. Né? Ainda tem essa cultura. Ainda tem essa cultura grande. Ainda não aceita um psicólogo, um terapeuta, mas psiquiatra não. Não, que eu não estou doido, né? E não é isso, é um médico igual qualquer outro que vai cuidar ali da sua mente, é um especialista ali da sua mente, que vai passar a medicação certa, né? Então tem muitas pessoas, às vezes, se medicam em casa sozinho, e não é brincadeira, né? Tomar um remédio, principalmente, que vale mexer, né, com as nossas emoções, que vai controlar nossas emoções, se medicar em casa, muita gente faz isso. E outros, não, porque fulano está tomando tal remédio e ficou se sentindo bem, eu vou tomar também. Isso é um risco muito grande, né? Tem que saber, tem que passar um especialista, tem que realmente ver qual é o tipo de medicação que você esteja precisando. E às vezes não está precisando de uma medicação, né? Não. Como psicólogo, você sabe, como terapeuta, às vezes vem uma pessoa que só bastou uma conversa para que ela se sentisse bem. As pessoas estão carentes de conversa hoje. Com certeza. Hoje a gente às vezes acha que está bem organizado. Por quê? Porque eu tenho nas mãos um grupo de WhatsApp onde tem muitas pessoas. Eu tenho nas mãos uma rede que me alimenta de muitas coisas. Mas é exatamente isso que você falou. Eu não tenho desde cedo, mas a brincadeira com contato com a outra criança, porque eu estou ali preso a uma tela, né? Então, desde cedo, eu perdi esse hábito de estar abraçando o outro, entre aspas, brigando com o outro para aprender a pedir desculpas. Mas aí vai realmente surgindo essa carência afetiva mesmo, pessoal, que quando a gente desliga aquele celular que descarrega, cadê todo mundo? Cadê os meus de casa? Né? Então isso realmente vai deixando... Não vê nem o que está acontecendo, né? Isso, exatamente. À sua volta. Exato. Então a gente vê isso muito, a questão das crianças hoje em dia, até os adultos também. Como você dizendo, a gente sentava numa calçada, ia conversar, e ali ia trocar uma ideia, ia contar história, ia dar muitas risadas. Nunca esqueço, muitas vezes, a minha família toda reunida, uma família muito grande, a minha, graças a Deus, mas ficavam 8 irmãos ali na calçada, ouvindo o meu pai contar história, minha mãe contar uma história, chegava um compadre deles, nunca me esqueço, com uma gaitazinha, e a gente ali viajava, ouvindo ele
cantar, ouvindo ele tocar aquela gaita, contar aquelas modas. Então, assim, nós tínhamos aquele olhar que a gente olhava a família, que a gente via um ao outro, via a necessidade. Hoje eu vejo que às vezes chega uma jovem para mim, né, e diz assim, ó, mostra os braços todo cortado. Eu digo, mas como é que o pai, a mãe, a família dentro de casa não estão enxergando isso? Não estão vendo isso? Um adolescente que está com os pulsos e cortes, segundo, começando do pulso e vai até o meio do cotovelo. Todas já marcadas, todas cheias de cicatriz já. E o pai e a mãe não vê isso, os parentes não vê isso, porque estão muito distraídos daquele contato, de olhar, de perguntar, de saber o que, que o outro está passando, o que o outro está sentindo. Então esse afastamento hoje, como a gente estava falando aqui no começo, a rede social ajudou muito, facilitou muito, né? Dentro da sua deficiência, como te ajudou muito. Mas ao mesmo tempo, se a gente não saber usar, ela acaba atrofiando, ela causa um problema muito grave hoje para cada um de nós, não é isso? Eu tive paciente que realmente a família só veio entender a condição dele quando ele tentou suicídio, né? Então, a partir disso, foi que a família parou para entender e foi quando começou a cuidar, porque ele não se abria para a família, né? E aí a família também via ele mais isolado, via ele, inclusive, mergulhado em vícios da bebida e de outras substâncias, mas é aquela coisa, né, também da rotulação, é um vagabundo porque só quer beber, porque a gente precisa pensar nessas situações também como uma válvula de escape disso, né? Então, a partir do momento que a bebida não deu conta do emocional dele, que ele se cortou, inclusive, e a família não viu, mas que chegou ao auge da situação, e aí foi quando a família parou de fato para pensar ou para ver o que era que estava acontecendo. Foi daí que começou realmente a interagir. Então, às vezes, a gente sabe muito lá de fora, mas não sabe muito do que está em nosso redor. E hoje a gente vê a questão do bullying, às vezes até nas redes sociais, né? Ultimamente tem muitos influenciadores dos digitais tirando a própria vida porque se expõe, depois não aguenta o comentário, não aguenta. Você foi uma pessoa assim que sofreu bullying hoje, já chegou a algum tipo de preconceito, ou alguém lhe tratar com respeito, ou bullying, porque são hoje crianças, né? Fulano está deixando porque sofreu bullying, porque foi isso. Você passou isso também na sua infância, na sua adolescência? Você enfrentou essa questão de bullying? Ou não? E se enfrentou, como você lidou com isso? O bullying em si, não. Como eu falei, né, minha infância e adolescência foi num ambiente onde... Seja bem-vinda, Lúcia. Compartilha, Lúcia, e comenta aí. Os professores construíam isso com os amigos de escola. A família já tinha essa experiência daquilo que os pais vivenciavam e passavam, né? Mas preconceitos sempre, até os dias atuais, ainda tem pessoas que perguntam, né? Como essa semana me perguntaram, mas por que você não quis o benefício? Porque você não quer o benefício. E aí eu vou explicar realmente que o benefício ele me dá a opção do comodismo, ele me dá a opção de não socializar e, claro, não é aquela coisa de ser milionário, mas o meu trabalho me dá a opção de ganhar mais do que com o benefício. E aí eu abro parênteses bem aberto para pensar também naqueles que não podem, não tem como realmente trabalharem, seja por quais limitações forem, e que precisam desse benefício, né? Então, se eu posso trabalhar, não é um egoísmo, mas se eu posso trabalhar, se eu posso ter essa opção, eu vou pensar no meu irmão que não pode, eu vou pensar naquela família que realmente precisa
ter esse tipo de rendimento. E é por isso que eu não quero, né? É por isso que eu realmente optei por ter o meu trabalho e o meu salário. E entre outros religiosos, né? Já não vou contar porque a gente tem muito que debater por completo, mas eu já fui parado na rua e a mulher botou o dedo no meu olho e disse: por que você não faz igual aquele cego de Jericó que clamou e Jesus botou o dedo no olho dele com, né, a saliva? E para resumir, eu disse a ela que não. Aquela época era uma época totalmente diferente, onde o cego era tido, visto como pedidor de esmola. Exatamente. E do mesmo jeito que o próprio Evangelho explicou que aquilo ali foi feito para a honra e glória de Jesus, se hoje eu trabalhava, se hoje eu andava sozinho, era porque ele estava me permitindo isso, né? Então eu seria egoísta em estar ali parado pedindo que ele me fizesse enxergar. E frisei para ela que isso não me faz desacreditar no milagre, né? Caso Deus entenda que eu necessite enxergar e que eu tenha esse merecimento, eu acredito. Mas eu acho que o merecimento que eu estou tendo é outro. A palavra de Deus diz assim, que quando perguntaram a Jesus, né, quem tinha pecado, né, o cego de Isso. nascença, e Jesus disse, nem o pai nem a mãe. Isso é para manifestar a glória de Deus. Exato. E eu digo a você que essa glória de Deus eu pude ver na minha vida de que forma? Um tempo aí na minha adolescência, onde eu estava bem revoltado com umas questões pessoais, uma questão emocional, uma questão dentro de mim mesmo, nessa fase que a gente fica sem norte, sem saber por que está aqui, que a gente começa a descobrir as coisas, que as nuvens não são de algodão, né? Que os pais da mãe da gente, os pais erram também, Sim. que as pessoas morrem. Quando a gente começa a ter noção disso, a gente começa, sabe, a entrar em meio desespero a questão da vida. E eu tinha nesse tempo até pensado assim, de tirar a minha vida, porque estava muito desgostoso mesmo da minha vida. E eu nunca me esqueço que eu fui assistir um programa nesse dia, era de Gugu, ele estava fazendo uma matéria com um homem que ele não tinha os braços. E ele fazia carrinhos de madeira e pintava excelente. Ele fazia de tudo, do corte da madeira, afeccionar a pintura e sair para vender. E quando eu vi aquilo ali, eu disse assim, meu Deus do céu, né? E eu com meus braços, com as minhas pernas, com toda a saúde e querendo acabar com isso, com a minha vida, né? Então a gente vê assim, vendo a sua história, quando eu pensei assim, trazer alguém para falar isso do tema de hoje, que é superando, né, as dificuldades, a gente vê isso, que não existe limitação, a gente cria limitações. Quantas pessoas têm nem limitações nenhuma, mas diz assim, eu não consigo, não dá para mim, mas dá sim. É só você descobrir qual é a sua área, porque às vezes a gente está lutando por uma área que não é nossa. Que não é nossa. Às vezes você está lutando até por uma pessoa que não é mais sua, que não lhe pertence, né? Hoje até que às vezes eu estou sendo ali barbeiro ao mesmo tempo e sendo terapeuta. E eu fui bem franco com essa pessoa hoje, né? Quando ele falou que conseguiu se abrir comigo, eu disse assim, olha, eu vou ser bem real para você. Essa pessoa não lhe quer mais. Você está dando murro em ponta de faca, vai seguir sua vida. Ela já liberou você. Quando ela disse abertamente, siga sua vida, vá ser feliz, porque eu não lhe quero mais, você está insistindo em quê? Você só está adiando uma dor. Você só está adiando ficar em um sofrimento que não vai levar a lugar nenhum. E eu disse assim para ele, olha, a melhor forma de você prender ela é você abrir a porta. É a melhor forma de você prender alguém. Você abrir a porta. Por quê? Se a pessoa for embora, ela vai porque a porta está aberta, não tem nada a prender ela. Mas se ela ficar, a porta está aberta, ela está ficando porque ela quer estar do seu lado. Então não vai ser mais por insistência. Você já falou do seu amor, você não deu mais, então deixa essa pessoa seguir. Então a gente muitas vezes está sofrendo com coisas que não nos pertencem, né? Então você foi descobrindo na sua área qual seria a área melhor para você, você se identificou com a psicologia, você se identificou com a música, e isso a gente vai se descobrindo, será, né? Veja, às vezes tem uma pessoa que tem um talento para cantar. E tem gente que não tem um talento para cantar e quer insistir em cantar, quer fazer fama. Não vai, meu filho, né? Então, por quê? Muitas vezes a gente tem que se submeter e dizer assim, não,
eu tenho um talento para tocar um bom instrumento. Para que aquela pessoa que tem uma voz fazer. Não é desmerecimento. As pessoas às vezes colocam um desmerecimento. É tão importante aquele que varre o palco, que arruma o palco, para Sivanildo estar lá tocando. Vai ter uma pessoa que deixou lá o microfone, deixou tudinho certo. É importante aquela pessoa, da mesma forma que é importante o músico, o cantor que vai estar naquele palco. A pessoa que fez a estrutura. Porque se o cantor chegar lá e não tiver estrutura, não tiver microfone, não tiver caixa de som, só a voz dele não vai dar de conta daquelas pessoas. Né? Então todos são necessários nesse mundo, todos têm um papel nesse mundo. Às vezes as pessoas desprezam até um trabalho de um catador de lixo. Veja quando faz uma greve, aí os catadores de lixo, o que é que a gente sofre? A infestação de ratos, o mau cheiro nas ruas. Na mesma hora a gente sente falta do caminhão do lixo passar e do catadorzinho de lixo que vai recolher o nosso lixo lá fora. Então cada pessoa nesse mundo, ela é especial. Cada pessoa nesse mundo tem o seu lugar certo. É só se descobrir. E fazer como Sivanildo falou bem aqui. Pedir a Deus orientação. Né? Conversar com um amigo. Perguntar às pessoas da nossa família. Né? Às vezes aquela pessoa nota mais do que a gente próprio. Não, você tem um talento. Veja, hoje eu sou terapeuta emocional, mas sempre todo mundo disse, olha, vai fazer psicologia, vai estudar, você dava muito certo nessa área, porque você conversa bem. Às vezes você só conversando, eu já me senti bem, da mesma forma como eu vou no psicólogo, você tem o dom, então vai em frente. E eu nunca pensava isso, mas pelas pessoas que vê, muitas vezes aquilo que a gente próprio não está enxergando, nosso talento, ela vai nos dar uma orientação, né? Então muitas vezes é isso, eu vejo pessoas às vezes que estão em áreas infelizes, por causa só do dinheiro. Do dinheiro. Só não vou fazer tal faculdade pelo caso do dinheiro, porque ganha bem. Isso você não vai ser feliz. É melhor você fazer uma coisinha mais simples, mas que você faça que você ama, né? Porque viver isso... eu gosto muito quando o Ratinho disse uma vez, e eu peguei isso para minha vida, o apresentador Ratinho disse assim, eu não trabalho, ele disse, porque eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto. Então eu me divirto aqui. Então ele disse, eu não considero o meu trabalho, que é um trabalho, mas eu não considero um trabalho, eu considero uma diversão, eu considero que eu venho aqui brincar. Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, que a gente ama, a gente não está trabalhando, a gente está se divertindo. Então tem muitas pessoas realmente carregadas. Às vezes tem pessoas que chegam, Sivanildo, não está nem com depressão, elas estão carregadas de estar em um trabalho com pessoas, com ambiente, só por causa do dinheiro. Só por causa daquilo ali. E não vale a pena de forma nenhuma. Não é e isso? Às vezes há certas travas, porque eu trabalhei, como eu falei, os 10 anos no SUS, e eu vou pegar duas falas suas. Uma foi quando no início você falou na formalidade. Às vezes a gente sim precisa ser formal nas falas, mas às vezes, principalmente nas nossas conversas, a gente precisa falar o linguajar do outro, às vezes a gente precisa entrar no mundo do outro para que esse outro se destrave e se abra, né? E por muitas vezes, quando no caso que eu trabalhava, eram os médicos ou os profissionais de lá de dentro do hospital que indicavam a psicologia. E às vezes as pessoas deixavam de se abrir para o médico porque já tinham passado por outros constrangimentos, mas eu já tive relatos de dizer, eu me sentia à vontade, e nos outros eu tinha medo. Eu achava que as pessoas iam julgar, eu achava que as pessoas iam falar que era feio, né? Então por quê? Porque às vezes eu explicava mesmo, eu falava do que precisava ser falado, sem desrespeito, respeitando aquilo ali. E o segundo ponto, né, é pegar o que a gente precisa na vida da gente, aceitar as coisas. Às vezes, vou voltar para aquela fala. Quando você chega e fala a realidade para o outro, não é uma crítica destrutiva, mas é mostrando a realidade, e a gente tem dificuldade de aceitar. Quem me conhece sabe que eu, claro, dentro de um grande respeito, mas eu brinco comigo mesmo, eu brinco com a minha deficiência, no sentido não pejorativo, né? Vou no banheiro, eita, peraí, eu vou acender a luz. Não precisa não, para não gastar energia.
Né? É Por quê? Porque eu me aceito. Né? Sim, sim. Então, assim, às vezes a gente precisa mostrar para o outro que ele precisa aceitar tal realidade para ou continuar ou modificar. Porque enquanto você não aceita aquilo ali, você não mexe, você não modifica. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante dois anos ou três com dependentes químicos. E eu digo a você, para mim foi uma experiência ímpar. Sim. Ali dentro daquela clínica, com os recaídos, com os que conseguiram, com os que não conseguiram, eu aprendi muito. Eu aprendi que o dinheiro não é tudo, eu aprendi que a falta é muito responsável por grandes coisas, mas a partir do momento que eles aceitavam que eram viciados, eles conseguiam, e conseguiram sim ter realmente um grande sucesso na sua vida. Para essas pessoas aí que vão compartilhando, deixe também suas perguntas. Como você falou aqui, você brincou, eu lembrei muito. E assim, nós estamos... Às vezes a gente conversa, né, pelo WhatsApp, a gente brinca, a gente dá muitas risadas também. E esses dias eu estava vendo, tem até um humorista, né, que ele é cego e ele brinca com isso, né? E ele diz assim, às vezes o cego tá ali para atravessar a rua e a pessoa pensa que o cara é cego e moco, porque começa gritando, você quer atravessar, né? Uhum. E assim, eu sou bem desligado com essas coisas, sabe? Aí às vezes eu freio muito quando eu vou falar com você, né? Porque assim, você viu que eu postei? Aí eu volto, eu apago o áudio e digo, meu Deus do céu, eu tenho que perguntar a ele, que eu vou mandar um cartaz, né? Digo, você viu, você fez aquilo. E é uma coisa assim que as pessoas às vezes têm medo de falar, tem aquele tabu de chegar, mas tem que levar nessa leveza, como você disse, né? Não ligar a luz para economizar. Para economizar energia, com Né? certeza. Aí o outro disse assim, olha, eu tive um medo tão grande, porque ele convive com outra pessoa que é cego. Ele disse, eu chego de casa, tá tudo apagado a luz. E ele tá lá sentado no sofá. Ele disse, eu tive até uns sujos, né? Mas assim, são coisas que a gente não está acostumada, às vezes tem aquele tabu de brincar. Mas quando a gente aceita realmente a nossa condição, e ela pode ser qualquer uma, né? Às vezes você pode dizer assim, eu não, aparentemente não tenho nenhuma deficiência, mas muitas vezes eu não me aceitei na vida, né? Às vezes por ser magro, às vezes por ser gordo demais, a pessoa não se aceita, às vezes não aceita o seu cabelo. Não, minha gente, isso aí a vida fica muito pesada demais. Aceitamos como a gente é, como o Criador nos fez, né? Claro, se der para dar uma melhorada, se tiver uma cirurgia que a gente possa fazer, que Deus dá a ciência aos médicos, a gente vai fazer, né? Mas e outras coisas que a gente não pode nem consertar nem com a medicina, a gente vai agradecer ao Senhor e vai tentar ali dar uma resposta que é aquilo ali que a vida vem, né? As dificuldades, ela vem, eu creio, para todos, né? Se você vê, eu não tenho em mente alguém que seja deficiente e que tirou a própria vida. É muito difícil, não é? Sempre pessoas jovens, pessoas com muita saúde. Então, mais água aqui. Pessoas com saúde, pessoas às vezes com muita condição financeira. E a gente vê, não são essas dificuldades só visual ou uma pessoa que não tem um membro do corpo que tira a própria vida. Não é isso, né? Então a alegria, ela está dentro da gente, essa leveza que tem de brincar. Só te interrompendo um pouquinho, tem uma situação que eu trabalho com muita cautela, né? Eu já atendi a uma diversidade de pessoas que perderam. Perder depois de grande realmente é complicado. Sim. A pessoa precisa viver o luto, a pessoa precisa realmente passar pela fase da perda, do luto, para que se restabeleça. Sim. Mas uma das coisas que eu sempre digo eu não vou exigir de você, por N motivos, que amanhã você seja igual a mim, que já nasci assim e não sinto falta. Viva isso, mas não viva eternamente. Viva o luto, chore, brigue com você mesmo, brigue com a realidade, mas brigue para você fazer as pazes e dizer, opa, peraí, como é que eu posso me reabilitar? Porque é impossível
É impossível. Primeiro, quem enxerga não tem obrigação, não tem necessidade de se imaginar viver como cego. Sim. Mas, a partir do momento que você perde, você tem que passar por esse momento e dizer, opa, peraí, como é que eu vou viver? E aprender. É aí onde entra a condição de aceitação. Peraí, sou cego, eu não tenho mais uma mão, um braço, uma perna, deixa eu entender como é. E aí, a partir do momento desse aprendizado, é quando realmente vai se restabelecendo. Mas, infelizmente, eu sei de realmente situações que pessoas não conseguiram. Né? Infelizmente, Sim. poucos, Sim. mas eu também sei de muitos casos de pessoas que conseguiram. Eu conheço pedreiro que levantou o terceiro, quarto andar que não tem a perna. Sim, sim. Então, E assim, na minha família, meu bisavô, ele cegou com 4 anos de idade. Com 4 anos de idade. E aí, vamos dizer, a vida quase toda, né? É. Porque ele viveu até os seus mais de 80 anos. E minha avó contava muito que mesmo naquela época que não tinha toda a tecnologia hoje para ajudar, não era muito entendido assim como ajudar, uma escola, tudo era difícil, mais interior naquele tempo, não tinha nem transporte para procurar uma escola para estudar tudo isso. E meu avô, ele não parava, ele ia para Juazeiro de pé com a minha avó, e é muito longe, hoje de carro você já acha longe, imagina de pé, saindo, parando de rancho em rancho. Mas ele cavou 2 barreiros enormes e construiu a casa que depois a gente morou lá, né? E a casa, assim, a gente era uma casa grande, com várias janelas, né? Teve ali um auxiliar junto com ele, mas ele estava ali de dentro, trabalhando e ajudando e fazendo. E minha avó disse assim, que ele sabia pelo o andado, qual era a filha que estava chegando em casa, se era um amigo que frequentava ele, pelo o rastado da chinela, ele sabia quem era. Então, assim, a gente vê que uns têm uma limitação, às vezes, a gente não pode julgar e dizer assim, eita, eu consegui, fulano consegue, é fácil também. Não é, né? Tem outros que realmente ele se depara com uma limitação que vai precisar de ajuda, vai precisar de amigos, vai precisar de um psicólogo para que possa ali ajudando ele a entender, né, que ele pode transformar nisso em um bem maior, que ele pode vencer, que ele pode chegar lá, né? Como muitos chegaram também. Mas que a gente não pode ficar preso a essas limitações. A gente tem que dar uma resposta, né? A vida, as limitações que vem, a dificuldade que vem, a gente não pode parar nunca. Vitor, temos perguntas aí, Vitor? Temos sim. Espera aí, Vitor, toma aqui. Vitor vai ler algumas perguntas aqui, para que a gente possa estar respondendo. Bom, na verdade não são perguntas, são umas confirmações do pessoal que acompanha a live. Pelo Silvanildo, a Natalice, ela falou o seguinte, que ela é um homem de fé, uma pessoa vencedora e não desiste fácil da vida. Muito bem. Pelo do Amém. William, né? O João Marcos desejou uma boa noite para todos, uma excelente noite na paz do Senhor. E o Cleiton falou o seguinte, a minha mãe, ela é cega por conta do diabetes e é muito feliz, ela segue alegremente e aceitou a condição dela. que bom, graças a Deus. Uma coisa assim que é muito raro, né, de se acontecer. Com certeza. Verdade. Veja aí, né, Silvanildo? Às vezes a gente... Deixa eu só botar o microfone aqui de volta. A gente vê aí que, ó, veja, pelo diabetes, né? Mas aceitou a condição e seguiu em frente. Hoje, assim, o que você poderia dizer para a gente poder já ir encerrando aqui, mas antes disso, olha, teve presentes para você também, que eu vou... Teve presentinho aqui também para você. Você também no final vai levar também uma lembrancinha, que é o troféuzinho que tem aqui do podcast que você participou também aqui. Vou botar certo? na minha mesa. Que você participou com a gente. Mas antes da gente fazer esse bate-bola aqui também, qual conselho você daria para quem hoje tem qualquer condição que se acha limitado na questão, seja visual, seja um cadeirante, seja alguém que esteja enfrentando uma depressão,
em geral, alguém que está deparado com a dificuldade, porque eu costumo dizer assim, a dificuldade, é dificuldade. Seja ela alguém de caminhar ou de enxergar. Cada um tem sua dificuldade, eu acho que não tem uma maior ou menor. O Padre Léo dizia assim, que dificuldade, você pode fazer até um teste em casa. Você pegue 3 vasilhas, coloque no fogo, coloque a mesma quantidade de água. E você coloque na primeira, você coloque uma batata, na outra você coloque um ovo, e depois você coloque na outra um pó de café. Deixe cozinhar tudo ao mesmo tempo, depois desligue um pouquinho, e você vai descobrir que a mesma água, o mesmo fogo, que vai endurecer o ovo, que vai amolecer a batata, que vai fazer o café se transformar a água ali, que entrou água, vai sair café, foram feitos na mesma tribulação, no mesmo fogo. Então, cada um deu uma resposta diferente, né? A batata entrou fria, dura, e saiu se desmanchando, que a gente faz até um purezinho, né? Que é gostoso. Ali também é o ovo que entrou molinho, qualquer coisa pode quebrar, vai sair um ovo firme, duro ali. E o pó de café que tomou conta da água, todinho disse, entrou água, agora aqui é café, quem manda sou eu, né? Então é a mesma tribulação, mas que cada um deu uma resposta diferente a cada situação. Então, em geral, você que pode falar mais com propriedade mesmo, assim, de saber das suas limitações, das suas raízes, como a gente ouviu, de uma família humilde, com poucas condições, né? Eu também hoje cheguei, segundo onde cheguei, mas não foi fácil, eu passei fome, eu pedi também para poder se alimentar, mas não parei diante disso, não reclamava da vida, não reclamava com Deus por não ter tido uma família rica, não, nada disso. Sempre amei. Se fosse voltar num tempo, queria ter nascido da mesma família, a mesma mãe, o mesmo pai, os mesmos irmãos. Mas, hoje, em geral, qual é o conselho que você dá hoje, quem está nos ouvindo, vai ouvir de novo essa live, e está passando, assim, por uma dificuldade na vida, seja um luto, que perdeu alguém que ama tanto, mas, em geral, qual seria a direção para quem está hoje em desespero ou em tristeza? Eu diria que, acima de tudo, pare, por mais difícil que seja, mas pare, respire e busque orientação. Busque uma orientação amiga. Às vezes a gente diz, não, eu não vou abrir minha vida, porque hoje em dia as pessoas pensam em fofocar, as pessoas pensam em espalhar. De fato, concordo. Mas quando a gente está na tribulação, quando a gente está na dificuldade, a gente não consegue enxergar o periférico. O bom motorista, ele só dirige se ele estiver muito atento, calmo, e ele olhar não apenas para frente, mas ele precisa olhar para os lados, ele precisa do retrovisor para olhar para trás. E na vida da gente, a gente precisa disso. Exemplo, né? Porque hoje a gente não trabalha, a gente trabalha para não criticar o suicida, dizer que é falta de Deus, que é falta de... Porque naquele momento em que ele vai cometer aquilo ali, ele só está enxergando uma única solução: sair do sofrimento. E aí eu diria que você pare, respire, ouça, procure um profissional, entenda que você está na dificuldade e é preciso realmente trabalhar para melhorar ela, né? Se você não trabalhar para melhorar, se você não aceitar que ela não está lhe fazendo bem, você não resolve. É fácil? Não. Mas é a partir dessa segunda dificuldade, que é como eu vou resolver, o que é que eu vou fazer, que aí sim você vai aliviar e conseguir ou controlar, ou melhorar, ou realmente ter um norte totalmente diferente daquilo ali, né, onde você buscou ser ajudado, onde você buscou sair daquele lugar, que parece ser uma zona de conforto, mas não é. E vice-versa, né? Para você que está vendo alguém naquela dificuldade, não critique, só escute. E tente realmente fazer uma fala construtiva, fazer uma fala de apoio, fazer uma fala de acolher, realmente.
Muito bem. Se, Vanildo, vou te fazer algumas perguntas, você responde com uma frase, com uma única palavra, daquilo que vier brotar do seu coração, tá certo? Família. Base de tudo. Amigos. Meus tesouros. Fé. Meu barco, meu tudo. Deus. Eu acho que eu troco o que eu falei por tudo, né? Eu acho que Deus é acima de qualquer coisa, meu porto seguro. Amor. Amor. É inexplicável. Acho que é algo necessário para a minha vida, da minha vida, amar e ser amado. Um sonho. Um sonho. Toda vez eu tenho dificuldade de falar do que seria um sonho, mas, enfim. Não sei. Podemos pular. Agora, essa é bem provocante. A vida. O que é a vida? A vida é... Não sei por que eu tenho dificuldade de responder. Eu acho que a vida é... No seu ponto de trabalho, a biblioteca. Usa a biblioteca como base? Usar a biblioteca, Isso. O que tem na biblioteca? livros, Aprendizado. 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 A vida é o aprendizado, a experiência e a felicidade. Muito bem. Meu amigo, só tenho a agradecer por essa aula, né, de aprendizado. Para mim foi muito gratificante. Foi um prazer imenso lhe receber aqui na minha casa para essa conversa de dois amigos. Admiro muito você como pessoa mesmo, né? Além de tanto talento que eu admiro em você, como músico, como tudo, mas eu admiro você como pessoa, né? A primeira vez que eu vi você, o que se destaca é o seu sorriso, o seu bom humor, a sua simpatia, a forma que você chega, que você conversa com a gente, a forma que você está sempre sereno, né? E isso mexe muito comigo, sabe? De uma forma de dizer assim, que felicidade, porque você demonstra ser uma pessoa muito feliz, uma pessoa de bem com a vida mesmo, né? E hoje a gente encontra tantas pessoas carrancudas, pessoas que prejudicam os outros, pessoas más, pessoas negativas, que reclamam o tempo todo. E eu gosto de amigos assim. Na hora que eu conheço, já levo para a minha vida. Que bom. Que são pessoas que nos ajudam mais ainda a gente se aproximar de Deus, a gente ter esperança, a gente olhar e ter como exemplo. E você, como exemplo, eu creio não só para mim, mas também eu estendo aqui a ousadia de dizer, mas para o seu sobrinho, para a sua família, para quem ele conhece, né? Você sabe que você é uma pessoa muito querida, né? Todo mundo que está à sua volta, você sente o amor e o carinho que a gente tem por você. Então, desejo de coração que você continue sempre assim. Essa pessoa incrível como você, que não para, né? É virado. Eu mando mensagem às vezes para ele, eu vou confessar aqui em rede nacional. Ele demora dias, aí depois responde, sabe? Ele, porque minha vida estava corrida, né? Então que a minha vida é corrida, eu digo, mas você responde aos seus amigos, viu? Mas é assim mesmo, eu sei que sua vida também é corrida, vocês viram tanto compromisso que esse homem tem, tanto trabalho, né? Então veja, aí o exemplo até para os preguiçosos, né? Não fique parado, mas trabalha e vá sempre à luta. Agradeço a cada um hoje que está aqui também reunido, né? O seu sobrinho que veio me trazer de moto, viu, gente? Se aventurando de moto. Amo moto. Amo moto, eu não gosto não, eu amo. Aí eu disse, ele tá vindo de moto, aí Vitor disse, ele que tá pilotando, eu disse, não, aí calma, né, Vitor? Calma. Vitor, também lhe agradeço aí, Vitor, por as perguntas, por estar olhando tudo aí. Peço a você que já possa encerrando a live. Vanildo, antes disso, como a gente procura você na rede social, como a gente entra em contato com você para contratar para algum show, como é que a gente faz aí? Pois bem, a minha rede social, acho que
como a gente está compartilhando, né? Sivanildo Teodoro, e aí vai conhecer um pouquinho de mim, das diversas coisas que eu faço. E shows, eu já passo a bola para meu irmão, que ele é quem realmente é o organizador. Pode seguir a banda, né? @banda Segnos, SEGNOS. E contato para o show 819-8807-1266. E aproveitar e dizer que amanhã à noite, né? Aproveitar para convidar que a gente vai estar fazendo um show já, como é que eu posso dizer? Já tradicional, acho que de uns 2 ou 3 anos, na SOCOP, a Associação Comunitária de Pinhões, né? Véspera do Dia das Mães. A gente tem essa parceria aí com a associação. Mandar um abraço aí para os amigos da Vila Pinhões. E quem puder curtir o trio Segnos, amanhã é só o trio, né? A gente vai estar lá a partir das 8 horas, 9 horas, fazendo um forrozinho aí para as mães e para os filhos também dançarem e poder colaborar aí com a SOCOP, né? É isso. Muito bem, minha gente, tá vendo? O homem é cheio de talento mesmo e não para. Muito obrigado a cada um de vocês que esteve um presente na live, pelas perguntas, pelo compartilhamento. Lembre sempre, prepare para um próximo podcast Pronto e Falei. E hoje o podcast foi Pronto e Falei com Ivanildo. Foi um prazer. Tchau, tchau, minha gente. Boa noite e até mais. Boa noite.